Hoje é um momento de festa, um momento de se alegrar na presença de Deus, nós recordarmos aquilo de mais precioso que nós ganhamos da parte do Senhor, que é a nossa salvação. Nos alegrar por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, através daquele dia da cruz. E lembrar que no momento que Jesus estava partindo o pão, Ele teve que encarar pessoas, muitas daquelas que iriam lhe entregar para ser morto. E o que eu mais glorifico a Deus é que lá em João vai dizer que no momento que ele foi celebrar a ceia, que ele sabia que tinha chegado a festa da Páscoa e chegaria o momento de ser entregue, a palavra diz que Deus os amou até aquele dia e naquele momento decidiu amá-los até o fim. O amor de Deus por mim e por você não tem como ser medido, não tem como colocarmos um tamanho para o amor de Deus sobre nossas vidas. Mas uma coisa eu te garanto, que aqueles acusadores, aqueles que entristeceram o teu coração antes de chegar até esse lugar, terão que ouvir e sentir o Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia! Porque por mais que o pecado venha bater a porta, o sangue de Cristo te purifica e te liberta de todo pecado. Aleluia. Por isso que Jesus essa noite diz para você que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. Também certa feita, introduzindo a mensagem, Jesus foi lavar os pés dos apóstolos e Pedro não queria. Não porque não quisesse realmente, mas porque ele não tinha entendimento daquilo. Naquele momento, ideologicamente, foi um sinal de humildade de Jesus, mas espiritualmente era a purificação do coração daqueles homens. Por isso que eu creio que a fonte de água viva passará nessa igreja essa noite, purificando você de todo pecado. Basta que você creia no seu coração. Por favor, meus queridos, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, o médico, capítulo de número 15. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 15. Se todos encontraram, diga amém. Amém. Lucas capítulo 15, a partir do verso 1 a seguir. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até achá-la? E achando-a, não põe sobre os ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador
que se arrepende. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Quando Jesus começa essa sequência de parábolas, claro que eu não posso provar a você teologicamente que ela foi contada de uma forma seguida, mas Jesus foi muito sábio quando ele decidiu contar as 3 parábolas, porque eu poderia continuar, que é a parábola do filho pródigo. Mas a parábola da ovelha perdida tem um significado. O relacionamento do pastor e da ovelha. Essa parábola fala do cuidado de Deus sobre a sua vida. A parábola das 10 dracmas. A dracma não era a moeda mais valiosa da época. Não era. Mas aquela mulher perdeu uma única dracma. E logo foi procurar. Esse é o valor de Deus sobre a sua vida. Porque talvez você não tenha uma Hilux, talvez você não tenha a sua casa própria, talvez você não tenha nada a oferecer, mas se você se perder, o teu Pai que está nos céus irá te procurar aonde quer que você esteja. E a parábola do filho pródigo, Deus está falando para você. Você pode tentar fugir de mim, você pode tentar correr e ir para qualquer lugar, mas quando você voltar, você continuará sendo o meu filho. Pode ser Deus. O objetivo dessas 3 parábolas é a restauração da sua identidade cristã. Porque o maior erro dos nossos dias, aliás, há muito tempo é um erro que nós temos, é dizer que errar é humano. Colocar o erro como uma característica humana. Mas a Bíblia fala que no livro de Gênesis que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. A Bíblia fala em Gênesis que o homem era um homem bom porque o próprio Deus disse que a sua criação era boa. O que aconteceu depois foi consequência de escolhas, tentações que vieram na vida de um ser que não sabia o que era ser tentado. Mas a nossa originalidade, a nossa autenticidade é a santidade para com Deus e não o erro. E esse é o ponto que todos colocam para justificar suas falhas e seus caminhos errados. Porque errar é humano. Porque nós temos uma ideia que o pecado é simplesmente a desobediência de uma regra, quando na verdade ele deforma a nossa essência. É só pegarmos o exemplo do filho pródigo, o menino abençoado que tinha tudo dentro da sua casa, que tinha tudo dentro da sua família, tinha um irmão abençoado, tinha empregados abençoados, mas a partir do momento que a cobiça entrou no coração dele, de ser independente, Deus, eu quero você longe de mim. Parece que subiu a cabeça daquele jovem e ele foi embora. E deixou tudo de bom que ele tinha para comer bogotas de porcos. E aquele jovem voltou, desculpe a expressão, com o rabo entre as pernas, sofrendo, passando necessidade, comendo coisas que ele não tinha costume de comer, sendo humilhado como um judeu. Um judeu não poderia cuidar de porcos. Parece que quando o pecado entra na vida do ser humano, ele perde tudo aquilo que o Senhor entregou na mão dele. Porque talvez você tenha chegado aqui essa noite e tenha dito: aquele momento foi bom, aquilo foi maravilhoso, e agora o que restou?
Só o arrependimento, a sensação de ter sido usado, a sensação de ter sido usado por alguém para um divertimento e depois as coisas continuam como estão. É apenas isso que o pecado faz, te dá alegrias momentâneas, mas a consequência é eterna. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Irmão, você quer que a gente seja falando de pecado? Mas como é que você vai se arrepender de algo que você não tem o conhecimento? O modo como vemos Jesus implica também a distância que nós temos dele. Nos momentos de tentação, nos momentos de dores, às vezes esquecemos o quão Jesus está próximo a nós, o quanto Ele tem sido fiel conosco, o quanto Ele tem estado ali, olhando a nossa dor e a nossa angústia. Porque nós temos uma ideia apenas do Jesus divino. É por isso que Jesus na vida de muitos é um ser previsível, porque aquele que está na glória, que é inalcançável, que é inatingível. Precisamos reconhecer a humanidade de Cristo. Sabe por quê? É muito difícil aceitar que durante os seus 33 anos de vida, Jesus ficou com dor de cabeça, que Jesus ficou doente, ou mais, que Jesus, quando estava lá com José no serviço da carpintaria, tem acertado o martelo no dedo. O Jesus que veio ao mundo, veio como homem. E é necessário que nós tenhamos esse entendimento. Precisamos permitir que Jesus seja tão humano quanto Ele desejou ser. Precisamos permitir que Jesus entre numa maçã do nosso mundo, porque só assim Ele virá nos tirar daqui. Permita que Jesus entre no seu coração. Permita que Jesus entre dentro da sua vida, porque só Jesus dentro de você é capaz de tirar dessa situação difícil que você tem vivido. Só através de Jesus. A droga não pode te dar essa salvação. Aquela amiga fofoqueira não pode te dar essa salvação. Não pode. Se trancar dentro do quarto e não desejar o dia de amanhã também não irá resolver os seus problemas. Mas a palavra do Senhor me garante que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você dobrar o seu joelho hoje e dizer: Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero um recomeço, Deus, eu quero ser uma nova criatura, Deus brandará do céu a ordem aos seus anjos e Ele irá ser por você, meu querido. Jesus não quer nada seu, Ele quer o seu coração. Jesus não pede o seu cartão de crédito. Jesus não pede a sua conta bancária. Ele quer apenas você. Porque só assim, se entregando ao Senhor, podemos crer no melhor dia de amanhã. Aleluia. Glória a Deus. O grande problema das pessoas que permanecem no pecado, elas ficam desinformadas. Por quê? Porque buscam um significado na vida depois de rejeitar a verdade. A minha vida não tem mais sentido. A minha vida não tem mais solução. Eu já escutei crentes dizendo isso. Porque rejeitaram a verdade. O Senhor, desde que te escolheu, Ele tem falado ao teu coração: os teus problemas são os meus problemas, as tuas angústias são as minhas angústias, as tuas lágrimas são minhas lágrimas. Há muito tempo. Mas quando parece que o mundo entra no nosso coração, esquece
esquecemos o Deus amoroso e misericordioso que nós temos. Porque ninguém fez, nenhum humano é capaz de fazer o que o Senhor fez por você. Quer pagar um preço de cruz para que você hoje tivesse vida e vida em abundância. E é por isso que nós estamos aqui, para celebrar esse momento, para celebrar essa união em Cristo, porque um dia alguém morreu por mim e por você, e é por isso que nós estamos vivos hoje, para celebrarmos esse momento. Glória a Deus. Quando nos distanciamos de Deus, ficamos mal direcionados. Um chamado tremendo para louvar, para pregar, para evangelizar. Às vezes o jovem é alguém extremamente comunicativo, seria um verdadeiro arrastão de multidões para a casa do Senhor. Mas Satanás sabe disso e traga. Quantos aqui tem chamado nas suas vidas? Até você que não levantou a mão, Deus está dizendo a você que tem um chamado de Deus. Você não irá morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida. Talvez você tenha vindo convidado por alguém, talvez você tenha chegado a esse lugar porque a irmãzinha bonitinha me chamou, porque o irmão bonitinho me chamou. Mas não veja isso como coincidência. Deus está falando para você. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas você vai ser meu. Porque não existe coincidência no reino de Deus. Se você chegou aqui e está ouvindo essa palavra, é porque grandes coisas Deus tem para fazer através da sua vida. Parece que quando nos distanciamos de Deus, ficamos pouco confiáveis. A inconstância começa a dominar a nossa vida. O irmão abre uma pastelaria, depois vira cabeleireiro, depois vira o açougueiro, um monte de dinheiro e nada vai para frente. O abençoado começa um namoro 3 vezes em menos de um ano e nada vai para frente. Nos tornamos pessoas que não têm um foco, pessoas sem sonho, pessoas sem projeto. Porque você não pode. Tem gente que critica, mas eu não acho errado você ter metas no ano novo. O que eu acho errado é todo ano você fazer as mesmas metas e não sair do lugar. Tenha sonhos, tenha projetos. Sabe por quê? Porque o que você colocar dentro do seu coração, e se concordar no coração de Deus, não tem Satanás que possa impedir o mover de Deus na sua vida. Ou você não acha que Deus não está escutando a tua oração? Acredite que agora dentro de você o Espírito Santo está gemendo com gemidos inexprimíveis. Deus pode fazer acontecer na sua vida, mas é necessário que você deixe o pecado. É necessário que você coloque no seu coração: Senhor, eu quero ter uma nova vida. Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Para que você perca essas heranças que nós recebemos através do pecado. As pessoas que comumente vivem em pecado são infelizes. Pessoas que são frequentemente levadas a crer que o cristão deve ser feliz. Mas as pessoas que têm esse tipo de pensamento dificilmente serão. É por causa desse tipo de pensamento que a mulher coloca no coração deixar o esposo porque está infeliz. Só que no juramento que ela fez diante do pastor, do padre, é na alegria e na tristeza. Não tinha esse prognóstico da infelicidade.
Até porque nós temos que aprender a conviver com a consequência dos nossos atos. Porque até na consequência Deus usa para te ensinar alguma coisa. É por causa disso que nós temos 30 casamentos no mesmo ano. Que as pessoas têm a ideia no coração que a felicidade é o seu psicológico, é a sua carne está bem. Às vezes pessoas passam por tribulações durante 10 anos, mas podem gozar de uma vida saudável, porque foram fiéis ao Senhor. A questão é que as pessoas não têm paciência de esperar em Deus. Não tem paciência. Esqueceram que Jesus falou que aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. E aquela que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus não está dizendo que vai lhe matar, querido, que vai deixar você num beco sem saída, num caminho sem solução. Muito pelo contrário, Ele está dizendo a você, ainda que pareça tardio, eu irei resolver a tua causa, eu irei te dar vitória, eu irei colocar aquilo que você tem pedido nas tuas mãos. Se a infelicidade é no casamento, Deus vai mudar a vida desse vaso aí. Deus vai mudar a vida dessa varoa aí. Porque na palavra está escrito que aquele que crê recebe. Se você acreditar, Deus muda o esposo, Deus muda a esposa. Até você que tem passado por um namoro difícil, Deus muda o namorado, Deus muda a namorada. Deus muda tudo. Porque Deus quer ver o teu sorriso, mas quer ver o teu sorriso na presença dEle. Porque existem todo tipo de sorriso. Você pode ligar a televisão no dia de sábado, apesar de eu não achar engraçado, vai ver aquele Zorro Total e rir. Você pode botar de domingo, 7 horas da noite, faltando um culto, misericórdia, para assistir pão. Mas enfim, nada disso pode se comparar com a alegria na presença do Espírito Santo de Deus. Nada. Não tem piadinha do engraçadinho que possa ser mais vantajosa do que estar na presença do Deus vivo. As pessoas que vivem em pecado estão desconfortáveis. Por quê? Porque uma vez, meu querido, que você prova do maná do céu, porque uma vez que você tem experiências com o Espírito Santo de Deus, na hora que a carne está querendo mandar e abre a brecha e você vai, está lá o Espírito Santo. Essa é a maior prova de amor que eu acho que Deus deu por mim. Porque Ele, santo e puro, Ele entra nesse corpo aqui. Ele, santo e puro, Ele entra muitas vezes nesse corpo aqui que está na lama, que está sujo, às vezes está mais podre do que os canos da cagesse. E mesmo assim Ele entra, porque Ele quer que eu tenha vida, Ele quer que você também tenha vida, que seja restaurado, que seja curado, que seja transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Esse é o desejo do coração de Deus para você, meu querido. Porque o pecado é momentâneo. Como eu já disse aqui uma vez, que se pecado fosse ruim, ninguém se sentiria tentado por ele. Mas, contudo, é um prazer momentâneo, que gera consequências terríveis. Como a consequência de você chegar na casa de Deus e não se sentir à vontade para cear. Em relação à parábola da ovelha perdida, por mais amor que o pastor tenha
tem uma ovelha, a partir do momento que ela se perde, ela está propícia a passar por tudo aquilo que uma ovelha pode passar quando não está no aprisco das ovelhas. Ela está sujeita a ser atacada pelos seus predadores. Ela está sujeita a sofrer, a passar fome, a morrer de sede. A mesma coisa somos nós. A partir do momento que nós nos perdemos, nós estamos propensos a passar por tudo que esse mundo oferece. Tudo. Por isso eu glorifico a Deus todos os dias quando eu coloco esse terra. Por isso eu glorifico a Deus todos os dias quando eu pego nessa palavra. Porque eu poderia estar morto. Porque eu poderia estar desgosto com meu pai e para minha mãe, perdido numa droga. Eu poderia ter dado um desgosto ao meu ministério, eu sendo pai de família, fora de um casamento. Mas eu glorifico a Deus todos os dias. Porque Ele tem me deixado firmado nessa palavra. Porque Ele tem me deixado fortificado nessa palavra. E por mais piadas que eu escutem, você tem 24 anos, você é bonito, você tem que curtir, você tem que fazer as coisas. Mas eu prefiro estar na presença do Senhor do que ter uma vida lá fora da presença do meu Deus. Porque mulher nenhuma vai poder dar o prazer que o Senhor me deu do que está na sua casa. Bebida nenhuma vai me trazer o gozo da minha alma do que está na casa de Deus. Porque depois que a luz do Senhor brilhou em mim, o mundo perdeu as cores. O mundo não tem mais sentido. Pessoas da sociedade como a Anitta, pessoas da sociedade como aquelas mulheres da novela, para mim são pessoas promíscuas, que nada refletem o desejo de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Por isso que as pessoas que vivem fora do curral das ovelhas estão propensas a passar por tudo que esse mundo oferece. Pessoas se alegram quando um ente querido aceita Jesus no leito de morte. Eu fico me perguntando quão bom seria se essa pessoa pudesse ter tido uma vida na presença de Deus. Porque nada pode ser mais maravilhoso do que eu reclinar minha cabeça por mais problemas que eu tenho. E eu passei anos da minha vida chorando sozinho. O meu travesseiro conhece todas as minhas lágrimas. Todas. Porque, como eu já disse aqui, eu fui o primeiro a me converter. O primeiro. E eu passei por todo tipo de humilhação. De ser isolado, de todos os familiares ganharem um presente e tal e eu não ganhar. Eu era muito jovem, tinha 16 anos, parece coisa de menino, mas a gente sente. Claro que sente. Você ser rejeitado por aqueles que te colocaram no mundo. Ser rejeitado por aqueles que durante toda a sua vida botaram a mão na sua cabeça, traziam coisas para você. Claro que dói. E ainda pelo lado financeiro eu tenho a maior crise que eu já vivi. De não ter dinheiro, ter 10 centavos dentro de casa. Mas eu glorifico a Deus que mesmo o meu período mais tribuloso da minha vida foi o momento que eu mais senti a presença de Deus sobre mim. Porque nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nenhuma criatura tem poder para me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
mundo. Deus, eu acho que Ele queria me matar de chorar, de alegria. Ele colocou esse texto no meu coração. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Talvez você esteja passando por isso hoje, porque desviado não é só aquele que não está fisicamente da igreja. Existem desviados que estão dentro da casa de Deus. Posso lhe dar um exemplo muito simples. Não é um caso daqui, mas eu posso dar um exemplo muito simples. Um levita que ama cantar, mas que um dia na sua vida caiu, mas não queria abrir mão do canto e decidiu ocultar o seu erro. Existem pessoas assim dentro de muitas igrejas. Obreiros, até mesmo aqueles que não querem perder o convívio da amizade, decidem ocultar o erro, decidem não contar e viver numa vida maldita. Porque o grande pecado de Sansão, meu querido, não foi simplesmente ter desobedecido a Deus, é achar que mesmo com a desobediência que estava tudo bem. Depois que Dalila convenceu ele, depois da quarta vez, ele se levantou pensando que Deus ainda estava com ele, e não estava. Hoje o Espírito Santo não nos abandona, mas ele se entristece que o resultado é praticamente o mesmo. Não passe por isso, meu querido. Se coloque na presença de Deus hoje, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pelas suas falhas, por aquilo que você tem errado, por aquilo que você tem falhado com Deus, e faça uma aliança com Ele hoje. E coloque a Santa Ceia como um ato profético da restauração espiritual da sua vida. Não vá para casa doente. Não vá para casa com esse fardo. Porque a melhor coisa que existe na vida do cristão é exatamente no momento que eu estou aqui. Porque na hora que eu estou falando do amor de Deus, na hora que eu piso dentro da casa de Deus, os cabelinhos do braço estão tudo em pé. Todos. Porque a presença do Senhor enche esse lugar com a sua glória, enche esse lugar com o seu poder e com a sua majestade. E é exatamente o poder dessa glória, é exatamente o poder dessa unção que me faz levantar e ficar em pé todos os dias. É exatamente essa unção sobre a minha vida, é exatamente essa presença do Espírito Santo de Deus sobre mim, é que me faz olhar na cara de Satanás e dizer: tu não tem poder sobre a minha vida. É exatamente esse Espírito que me dá forças para me levantar todos os dias. Quantos aqui precisam de renovação? Quantos aqui? Esse já é o primeiro passo para uma vida plena com Deus. O primeiro passo é reconhecer que necessita de mudança. Porque quando nós dizemos a público
Quando confessamos aos irmãos que necessitamos de um milagre, que necessitamos de cura, eu não consigo entender isso como remorso. Porque quando nós expomos os nossos erros e expomos as nossas falhas, na grande maioria das vezes é quando a gente não vê mais saída para esse problema. Por isso que nessa noite eu vou ficar muito alegre quando eu ver muitas pessoas seguindo. Eu já posso ver isso para a glória de Deus. Rostos que já estão diferentes no início do culto. Eu já consigo ver sorrisos. É sinal de cumprimento de palavra que diz que o que sai da minha boca não voltará para mim vazio. Incline sua cabeça, meu querido. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós queremos cear essa noite. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo enche essa igreja agora. Queremos pedir que a Tua presença, meu Deus, venha se encher nesse lugar, meu Deus, e que venha tocar cada vida, que venha encher cada coração, que venha restaurar os corações que estão destruídos, os corações que estão quebrados, aquele que necessita de cura, aquele que necessita de restauração. Deus, tira todo o medo, Deus, tira toda a angústia do coração, em nome de Jesus. Que quando esse vinho descer, esse pão descer, prodígios e maravilhas irão acontecer no nosso meio. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, que vidas sejam transformadas, e aqueles que têm andado sobre vales de ossos secos, Pai, que Tu venha
colocar carne nesses ossos, que tu venha soprar o fôlego de vida sobre a vida dessas pessoas. Repreendemos toda depressão, repreendemos tudo aquilo que vem da parte do maligno, e que teu povo venha glorificar o nome do Senhor. Quem crê, diga amém e aplauda o nome de Jesus.